Até o século XIX, o passamento, o falecimento, era considerado um assunto meio tabu, que muita gente temia, muita gente não se sentia confortável falando e era motivo de dor e sofrimento para a maior parte da humanidade. Até hoje é, mas naquela época era um pouquinho pior. E é sobre algo relacionado a isso que eu venho falar para vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil, a Miss Silent Hill, agora de cabelo mais escuro. E vamos falar dele, o controverso tabuleiro Ouija. Algo que hoje está registrado, a patente pertence a uma fábrica de brinquedos, a famosa Hasbro, mas que começou lá no século XIX. Antes disso, é interessante salientar que Allan Kardec tinha codificado a doutrina espírita. E ela meio que virou uma febre na Europa, chegou aos Estados Unidos e outros países. E naquela turbulência toda do século XIX, onde não posso falar aqui, mas inclusive a civil americana, levaram muitas vidas, assim como doenças. E muita gente queria um contato com os seus entes queridos já falecidos. Primeiro, também é preciso salientar que na China, alguns historiadores dizem que no ano 1500 a.C. tinha algo semelhante. Mas o princípio de tudo foi com as irmãs Maggie e Margaret Fox nos Estados Unidos. Eles mudaram para uma casa lá em Baltimore que tinha batidas, barulhos, rangidos, passos e tudo mais. E a mãe delas, que se chamava Margaret, num certo ponto, perguntou: tem algum espírito aqui? Se tem, bata 2 vezes. Se é de luz, bata 2 vezes. Daí começaram a perguntar coisas assim, no tipo sim e não, e vinham as batidas. Esse espírito dizia se chamar Mr. Splitwood. Aproveitando aquilo, a mãe e as 2 filhas, Margaret, Maggie e Kate, se juntaram e elas faziam uma espécie assim, de sessão ou a seance, como eles dizem lá, em torno de uma mesa redonda onde todos davam as mãos. E muitas dessas vezes era relatado, e existe até foto, de que a mesa levitava. Você pode acreditar ou não, eu estou contando a história, não sou eu que estou dizendo. De repente, todo mundo que já tinha perdido alguém começou a procurar as Fox. E o que o pai e a mãe decidiram? Vamos cobrar para isso. Então, o público era pagante, pagava ingresso, e a família ganhava com isso, porque a vida delas passou a ser só as sessões. Então, começaram a desenvolver a famosa brincadeira do copo, com letras, depois com números. E o sucesso começou a ser tão grande que elas começaram a excursionar pelos Estados Unidos, fazendo apresentação e sendo pagas para isso. Aí imagina se as igrejas, denominações cristãs, tanto católica como as pentecostais, protestantes, luteranas e afins, já começaram a se incomodar com isso. Será que se incomodavam porque viam algo mal ou porque outros estavam faturando em cima daquilo que eles negavam? Fica a seu critério. E isso fez um tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Até que um empresário chamado Elijah Bond resolveu patentear
e fabricar. Para isso ele procurou um banqueiro. O banqueiro falou assim: ok, eu aceito te dar um empréstimo se isso aí soletrar o nome da minha mãe. E foi o que aconteceu. Soletrou certinho. Porque ele significa uma ou mais pessoas colocar o dedo indicador em cima do ponteiro e ele se move. E aí vão marcando as letras. A patente é de 10 de fevereiro de 1891 e ele começou a fazer propaganda nos jornais. Propaganda e chamando interesse, e vamos que vamos, eu quero. Até que ele começou a faturar alto, mas o nome Ouija veio de uma sócia fundadora da empresa que se chamava Novelty Kinnard, que era a Helen Peter. Ela falou: não, o próprio tabuleiro vai escolher o nome. E formou a palavra Ouija, que, segundo consta na história, seria oui, que é sim em francês, e ja, que é sim em alemão. Juntando tudo, Ouija. Foi. A popularidade cresceu, eles ganharam dinheiro, expandiram as fábricas e num determinado ponto da história, as vendas do tabuleiro Ouija ultrapassaram as vendas do jogo mais famoso, que era o Monopoly, o Monopólio, para nós. Conseguiu extrapolar, superou mesmo. Tava todo mundo feliz. Depois da Segunda Mundial, mais ainda que popularizou, mais que vendeu, com todos aqueles que perderam alguém nas batalhas. A coisa foi crescendo, até que o Papa Pio X chamou um investigador psíquico chamado J. Godfrey Ruppert para tentar botar medo, dizer que aquilo era uma coisa do mal, que aquilo não era bacana, que isso, que pá. Mas Kardec sempre frisou que nenhuma sessão, nenhuma tentativa de contato com um espírito deve ser feita sem a presença de um médium capaz, experiente e sério. A partir do momento que cai na mão de quem resolve brincar, a coisa fica meio feia. E até que chega nos anos 70 e em 73 aparece o filme O Exorcista. Só que no livro é a história verídica de um menino que foi feita através dos diários dos padres exorcistas. A história do garotinho. E ainda existe também o filme Ouija, A Origem do Mal, do Mike Flanagan. Mas no livro sobre o exorcista, conta-se que o garoto que sofreu a possessão e os ataques, ele tinha uma tia que usava o tabuleiro Ouija. Quando ela faleceu, ele pegou e começou a brincar inocentemente até que tudo começou a acontecer com ele. Então vem a questão. É legal brincar com o tabuleiro Ouija? É legal usar isso para tentar uma comunicação? É sim, desde que você tenha uma pessoa que saiba o que está fazendo, que não seja na base da brincadeira, porque ele é como uma chave, ele abre um portal. Eu tive uma experiência no porão da escola,
em 1978, nós fomos brincar de copo, fazer a brincadeira do copo, até que um espírito de um suicida aqui da cidade, de uma família conhecida, que depois eu cheguei em casa e perguntei para minha avó, e ela falou que de fato tinha acontecido sim, que ela lembrava da coisa. Ficou todo mundo bravo comigo, eu fiquei de castigo, então eu nunca mais quis saber. Porque naquele tempo, na década de 70, a gente brincava, fazia a brincadeira do copo no porão da escola, no banheiro do clube, onde desse vontade, sabe? As loucas da vez. Porém, se você tem que entender uma coisa. Tem o sim, o não, as letras, os números e aqui embaixo, goodbye. Você tem que pedir licença para começar e você só pode encerrar se o ponteiro chegar no goodbye, que é sinal que aquele espírito está liberando todos que estão ali. Porque senão ele vai colar e dependendo. Ah, mas era o espírito de uma criança. Os espíritos rancorosos, malignos, galhofeiros, desesperados, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo agora. Eles podem se disfarçar do que eles quiserem, até de uma inocente menininha. Se você assistir os filmes lá da Encarnação do Mal, que conta a história dos Warren, o filme A Freira conta bem a história do que a Lorraine Warren passou na vida dela, que ela quase quis desistir de tudo. Então, ou seja, o mundo espiritual não é brincadeira. O tabuleiro Ouija, sim, ele abre um portal. Se você não souber o que você está fazendo, as consequências podem ser muito graves e sérias, sim. Ultimamente tem muita gente desencarnando, muita gente que não está entendendo, muito espírito que não está entendendo o que aconteceu. E nós espiritualistas sabemos que desde 2015, 2016 para cá, portais foram abertos. Aqui na minha região tem 3. Então, todo cuidado é pouco. Viver é coisa de louco, já dizia alguém. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a história, os fatos que existem sobre o tabuleiro Ouija. Não sou eu que estou dizendo. Se você procurar, tem vários vídeos aqui no YouTube. Eu recomendo muito da Carol Capel, assim como o site da revista Galileu. E tem vários sites em inglês também. Se você procurar Ouija Board, você vai encontrar. Bom, isso é o que eu tinha para hoje. Até mais e a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Tá? São todos muito bem-vindos, desde que comentem com respeito. Bye!